Vem com o Pão. Voltamos aqui para o terceiro bloco, conversando com a Fernanda aqui, trazendo toda essa experiência desse momento escolar, né, Fernanda? Que a gente traz aqui, porque a gente conversa com muitos irmãos, mas isso é uma experiência nova, falar dessa fase de vida que nós passamos pela escola, né? Como é que fica, Fernanda? Não vamos deixar aqui, não posso fechar agora, o Flávio vai querer me pegar depois. Olha só, vamos ter que conversar agora sobre essa questão, né, esse desenvolvimento adolescente, que a gente sabe que lá, né, sempre tem muito aquela questão dos gurizinhos, piscar o olho para as guriazinhas, né, nem para as gurias, é lá no sul, né, mas como é que funciona, as moças e os moços, as meninas e os meninos, como é que funciona essa questão que tu está vendo lá na escola, tudo isso ser fluir desse jeito, né, como é que a Fernanda lida com tudo isso? Tu quer me expor, né? Tu quer me deixar quebrando aqui. Pai, quero te dizer assim que eu tinha brincadeira. Não, então, como é que eu vou explicar isso? Olha, você não sei lidar totalmente com isso ainda. Nem sei explicar essa situação. Que eu acho que eu fico mais constrangida do que qualquer outra coisa. Mas é uma situação difícil, até porque, não querendo expor meus pais, a gente nunca conversou muito sobre isso. Então, eu não sei lidar muito com essa situação. Não sei... Mas o que eu digo assim, Fernanda, tu vê tudo acontecendo. Você tem hoje uma instrução, né? Olha, a tua instrução tá lá, tu recebeu a tua instrução de vida e tu vê assim, tu vê muita coisa que a gente vê como é supérfluo aquilo até mesmo, né? Esses relacionamentos. Como é que tu vê esses relacionamentos hoje acontecendo junto com a instrução que a Fernanda tem? É isso que eu quero me referir aqui, para que o pessoal possa ver assim, como é que a Fernanda hoje age na vida dela, vendo tudo isso acontecer, né? Pelo que os adultos me contam, né, na fase deles era bem mais tranquilo esse negócio de relacionamento, né, porque hoje o mundo ficou muito mais pervertido do que já era, né? E as histórias que me contam, assim, as coisas que eu vejo, realmente são tristes por um lado, assim, porque elas pensam que isso vai trazer alegria, né, situações assim, né, íntimas do casal e tal, que eles comentam para mim, que eles me contam, e como eu vivi dentro da igreja, assim, com uma base diferente, para mim ouvir aquilo me traz uma certa tristeza por saber que eles, sabe, não têm a mesma visão do que eu. E às vezes me chamam de santa. Quem dera fosse santa, mas me chamam de santa porque eu não tenho as mesmas atitudes que eles nessa área, né? Mas é isso. Não... Amém. Porque a gente vê que também esse é um sentimento que eu comento aqui, que eu puxei por causa da tal da rejeição. Como as pessoas se sentem hoje mal supridas, né? Como eu vejo aqui, você tem um relacionamento com os pais, com os teus irmãos em casa, que acabam suprindo até aquela necessidade de afeição. Eu tenho uma necessidade de afeição. Daí vai lá, procura na escola, na rua, acaba tendo aquela questão de querer suprir uma afeição que não é daquilo lá que precisava, mas tenta de alguma forma. E a gente vê como isso acaba, que nem eu disse para ti, né? Do meu caso, quantas coisas eu fiz lá atrás, né, que depois eu vou ver, não serviu para minha edificação futura. E hoje eu vejo aqui o testemunho da Fernanda, né, atuando, vendo que o procedimento que ela faz hoje, a semente que ela planta hoje, com certeza, eu tenho aqui, porque eu já vi o outro lado, que isso vai servir para a próxima etapa da vida, né? Então, eu não sei muito como falar isso, porque, assim, eu já falhei nessas áreas, sim, meus pais sabem, eu já falhei nessa área, assim, já deixei, assim, a carência da minha alma, né, se levantar e eu achar que aquilo supriria as minhas vontades e tal, e depois eu cair na realidade de que não era nada daquilo, né, e voltar para a palavra, e voltar para o arrependimento, me consertar com o Senhor e andar. Mas, assim, eu me arrependo, sim, mas eu não fico inconformada, porque eu sei que os meus erros, um dia eu vou aprender com eles, né, porque o Senhor, ele permite os erros, assim, para a gente aprender, né, não adianta a gente querer mudar de um dia para o outro e se tornar perfeito, que não vai acontecer. Então, eu não fiquei amargurada, porque essas atitudes me fazem ver que um dia eu vou acertar.
Fernanda, e tu como conhecedora, assim, do material, né? Olha, eu tenho hoje tem essa série, as semi-escolas, os ministérios, tem os materiais de apoio, mensagem de edificação, o site Pão de Judá, o site TV Menorá. O que tu indica nessa fase da vida para que o adolescente se sinta suprido pelo Senhor e possa, que nem tu disse, ser forte, né? Para poder se manter firme e poder reconhecer, olha, quando eu erro, eu tenho um Senhor, que Ele é perdoador. Se eu confessar os meus pecados e buscar arrependimento, Ele me perdoa e me conserta num caminho justo e fiel novamente. O que tu indica desses materiais que tu vê hoje na Igreja de Senhor Jesus, que serve de estrutura, assim, para esses jovens? Além da Bíblia, né, eu sinto assim que o CD do perdão, o CD da amargura, o CD da rejeição, todos, da ansiedade também, todos esses que já foram CDs que eu já ouvi, né, que eu já tive experiências com eles, eu sugiro a todos os jovens, né, que escutem, porque são áreas muito tratadas na vida de um jovem, né, o perdão da família, né, a amargura, tudo relacionado não só, principalmente a família, né, porque a família é a base ali, né. Então, não só na família, mas na igreja, na escola, no trabalho, onde seja. Esses materiais, assim, para mim, foram muito importantes, né? O CD do perdão, né? Porque eu aprendi de uma certa forma, né? Não totalmente, mas estou lidando, né, com o perdão dentro de casa, ter que pedir perdão, ter que me ajoelhar e pedir perdão, porque eu erro com os meus pais, e ter que perdoar eles, porque eles também erram comigo, né, e não me amargurar com eles, que é uma coisa assim que eu luto muito, né, mas eu sei que dentro de mim ainda existe muita amargura que eu preciso tratar, né, mas esses CDs, assim, são muito importantes, das quais eu já escutei, das quais eu aconselho os irmãos jovens a escutar. Não só os jovens, né, mas também. A todos, né? A gente vê aqui a amargura também, outro sentimento que nos trava, nos dá um impedimento, uma barreira da nossa comunhão com o nosso Deus, a comunhão plena, para que a gente possa ser totalmente abençoado e próspero em todas as regiões, todas as áreas da nossa vida. Então, o CD Amargura, que é um kit maravilhoso, com ministrações em áudio. Também você tem hoje ministrações por literatura, como é o livro O Dano da Amargura. E a gente pode conhecer como tudo isso danifica, como o sentimento, a amargura, danifica e prejudica a nossa vida, a nossa comunhão e a nossa prosperidade junto ao nosso Deus. Então, realmente trouxe aqui um tema maravilhoso. E como tu disse, o jovem, realmente, pelo sentimento da rejeição, acaba entrando em atrito muitas vezes com os pais, esse ambiente, família, porque a gente chegou a levantar aqui o assunto, né? Que o jovem chega uma hora que ele se sente forte, se sente independente, que consegue fazer as coisas sozinho, não precisa mais andar de mão dada com o pai e com a mãe. Isso acaba gerando uma rebelião e muito atrito com os pais. Os pais ainda têm aquele sentimento de proteção, né? Não, peraí, é minha filhinha, né? E o jovem está lá, não, peraí, eu quero tomar conta agora aqui e por mim. Então a gente vê que isso gera um atrito e acaba gerando a amargura também. E nós temos um CD que fala muito sobre família, todo esse relacionamento aqui. E agora nós vamos aqui conversar um pouquinho com a Fernanda sobre esse ambiente familiar, Fernanda, assim, né? Dentro desse ambiente familiar, tu já me disse aqui que o CD Perdão é muito importante para que a gente esteja ali buscando, se nutrindo, buscando uma formação que vem da orientação da parte de Deus. Tem algum outro material que tu lembra, assim, olha, é legal também? Falamos do CD Ansiedade, Perdão, Amargura. Algum outro que tu diz assim, olha, lê esse aqui que é dica boa, porque tu vai ter harmonia com a família, ou ouve esse aqui, ou vê o encontro, ou vê o seminário, ou até mesmo, a dica é o seguinte, cara, não deixa de ir no culto. Qual é a tua dica, assim, para o pessoal ter essa harmonia nessa fase, né? Que a gente está aí crescendo, essa fase jovial, da adolescência, indo para a fase adulta, para poder bem lidar no ambiente familiar. Olha, o CD do amor, né, é muito importante, porque, né, o próprio CD já fala, o amor, né, o verdadeiro amor, que é você expressar o amor, principalmente dentro de casa, né, que é a base. E eu cheguei a escutar esse CD, assim, e engraçado que nos cultos domésticos lá em casa, né, que a gente está retomando agora, mas eu lembro que quando a gente fazia, assim, né, na sequência, toda vez a gente citava o amor, né, a gente pegava lá 1 Coríntios 13, a gente pegava várias passagens relacionadas ao amor,
né? Porque não dá para você viver num ambiente, por exemplo, no meu caso, com 5 pessoas, mas eu sem amor, né? Aturar 3 irmãos, mais 2 pais na adolescência. Você pensa que é impossível, mas o CD do amor, ele te ensina que é possível. Por quê? Porque você pode se negar. E aí você aprende, né? E também tem o seminário Amar e Apacentar, né? Porque não é só, ele não serve só para as pessoas que você quer buscar lá de fora, mas ele serve para as pessoas dentro de casa também, né? Porque você tem que apacentar a sua família, né? Quando, por exemplo, o seu irmão ou o seu pai, a sua mãe, não é porque é seu pai e sua mãe que você não pode auxiliar, né? Eu já falei isso pra minha mãe. Às vezes a minha mãe ela não aceita que como filha eu posso auxiliar ela, mas eu já falei, mãe, eu sou sua irmã também em Cristo, né, mãe? Aí eu chego, né, às vezes eu sou muito estressada, né, eu confesso isso, eu peço perdão isso pro Senhor, né, porque o estresse ele me impede de compartilhar, ele me impede de auxiliar o meu irmão, né, ele me impede de amar o meu irmão, né? Mas aqueles momentos assim que dá uma baixada no estresse, né? Aí algum irmão meu pisa na bola, né? Principalmente a Vitória, que é uma menina, né? E eu tenho mais afinidade com ela do que com os outros, né? Eu chego com ela, eu converso com ela e eu explico a situação para ela, assim, né? Eu acho que meus pais nem veem muito isso, mas às vezes eu deito na cama dela, começo a falar do amor, né? E começo a apacentar ela, não, porque não é uma pessoa de fora, também tem que apacentar quem está dentro de casa, né? Uma pessoa que precisa de auxílio, porque não é só quem está lá fora que precisa de auxílio, a gente também está em processo de mudança, né? Então, às vezes eu chego com ela e falo, Vi, então acontece isso. Você precisa, vamos orar nisso. Se você quiser entrar pela primeira vez num jejum, que tal? O que você acha, né? Que tal a gente buscar a palavra e tal, juntas, né? Porque isso é uma forma de apacentar e de auxiliar a minha irmã. E esse é o verdadeiro amor, né? Amém. E a Fernanda que passa por uma fase que tem ali. Eu fico aqui, Fernanda, tu tá falando, eu fico imaginando a cena, você na família, né? A Fernanda nessa fase, indo para a fase adulta, tendo os pais que tratam na minha filhinha, e você tem que ser também testemunha e amparo, que você está dizendo aqui, para os teus irmãos menores, porque tu é a mais velha, né? Então tem meus irmãos menores que eu tenho que ir lá auxiliar também, prestar auxílio. Ao mesmo tempo que eu sou tratada como criança, vamos dizer assim, entre aspas, como criança, ainda pelos meus pais, eu tenho que ser adulto o suficiente para apacentar a mais nova. E ao mesmo tempo eu quero também, né, me sobressair, fazer minhas coisas, ter minha independência. Que agora, que conflito danado essa pessoa faz nessa fase. E é muito legal eu poder conversar isso, porque eu tive tudo isso fora da instrução do Senhor. E hoje vocês têm aqui o exemplo da Fernanda, dentro da instrução do Senhor, passando por tudo isso. Então, é muito interessante a gente poder compartilhar, Fernanda, assim, eu creio que vai ser muito edificante para vocês que estão acompanhando hoje de Bem com Pão, esse testemunho aqui, essa instrução que a Fernanda já recebeu na vida dela, e hoje ela compartilha conosco, nos mostrando como ela usou desses materiais, dessa instrução que ela recebe. Tem aí a bênção, né, de poder também ter os pais na vida cristã, porque deve ser mais difícil. Eu fico imaginando aqueles que não têm os pais na vida cristã, Fernanda. Tem que dar ainda testemunho para os irmãos e ainda testemunhar também para os pais, né? Deve ser também mais complicado, né? Assim, irmãos, sinceramente, lá em casa não é fácil. Não é fácil mesmo. É uma batalha diária, assim, para conviver, né? Porque chega num ápice, assim, que a gente não... Porque é aquilo que eu falei no início. Se você está buscando o Senhor, se você está alinhada com o Senhor, você vai conseguir passar. Mesmo com dificuldade, mesmo errando, mas vai ter uma hora que você acerta. Agora, se você está falha na busca, né? Como eu tenho andado, né? Eu confesso aqui que eu tenho andado falha na busca. Você vai ter muita dificuldade de obedecer, né? Você vai se estressar, você vai querer ficar encolhida, né? Você vai querer... Eu sou uma pessoa, assim, que eu ainda não aceitei que eu divido o quarto com 3 pessoas. Né? Eu ainda não aceitei que eu tenho que dividir o quarto, mas eu já entendi, mas por um lado, assim, um pouquinho, um pedacinho, eu já entendi que isso faz parte do processo, né, de edificação, que isso faz parte do processo do Nex, né, e que isso vai em algum momento, isso vai romper alguma coisa, né, no ambiente ali daquele quarto que vive os 4 com briga, com guerra, mas que também, às vezes, assim, tem o liberado perdão, né, e que às vezes também tem um momento de amor. Que bem. Hoje com 3 ou 4 tá barbada, né? Daqui um tempo, em nome de Jesus, a gente vai para as bodas, nós vamos dividir o céu
com a metade da população. Então, que maravilha! Já vai fazer treinamento agora. É? A diferença vai ser que lá já vai estar todo mundo glorificado e santificado. Nesse momento aqui, nós ainda, né? Imagina 3, 4 realmente, cada um expondo um pouquinho do que tem da sua natureza humana, do velho homem, não deve ser fácil realmente, né? Não, são 6 pessoas exatamente para se expor, né? Tu é totalmente exposto. Você entra dentro de casa, você vê exatamente cada um como é que é, né? Você entra no quarto, no ambiente com os 4, você vê o temperamento. Cada um com temperamento, cada um pior que o outro, né? E os temperamentos, foi bom ter falado nisso aqui, porque é muito legal quando a gente tem uma convivência com uma família mais abundante, mais numerosa. Muito legal, né? Então a gente tem assim, temperamentos, que é o livro Livre-se de Depressão, onde a gente tem esse ensino dos temperamentos também. É a dica final que nós temos aqui para você nessa programação de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, Fernanda. Considerações finais aqui, Fernanda? Não, eu só queria agradecer pela oportunidade e desejar uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos os irmãos que estão escutando e que Deus abençoe a cada um. Então vamos lá para o nosso encerramento oficial, né? Estamos aqui finalizando essa programação. Deus abençoe a todos e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.